Vamos continuar falando sobre isso agora, sobre a tecnologia, porque a gente viu que a tecnologia de fato traz muita mudança para a cidade, mas também pode causar alguns problemas. Quem conversa com a gente agora é a Rita, nossa colunista, olha só. Quando a gente pensa em tecnologia e o futuro das cidades, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as famosas cidades inteligentes, no qual a internet das coisas e o 5G estarão conectando tudo e todos. Mas na verdade o que a gente tem observado como uma tendência é a vigilância, ou melhor, a biovigilância para evitar o contágio. Além de câmeras térmicas e de reconhecimento facial, a gente tem uma diversidade de dispositivos via aplicativos para o rastreamento de corpos e dados. Com isso, conseguimos monitorar deslocamentos, controlar acessos, identificar riscos de infecção, certificar imunidade, rastrear contágio, o nível de adesão à quarentena e muito mais. Mas a verdade é que essas políticas de isolamento têm se tornado uma certa oportunidade para agravar alguns efeitos da era digital. Muitos países aumentaram o uso de ferramentas de vigilância digital para exercer o controle social. No Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos o uso de câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego para detectar aglomerações. Esse controle é feito por meio de um software conectado ao centro de operações que é capaz de identificar aglomerações de pessoas com uma distância mínima de até meio metro entre elas. O período em que vivemos trazem mudanças menos visíveis na cidade, mas que trazem impactos importantes para a sociedade. O aumento da vigilância para o combate da pandemia pode abrir as portas permanentemente para uma forma mais invasiva de controle. A questão é o quanto desses solucionismos tecnológicos para a manutenção de uma normalidade colocarão em xeque a nossa liberdade. A Rita falou sobre a tecnologia e ela falou sobre a tecnologia como ferramenta, aquilo que a gente sempre fala em relação à internet, né? Tem os dois lados, então tem a tecnologia como uma ferramenta de mudança, mas a tecnologia também como ferramenta de controle, tudo depende de como a gente usa. Obrigada, viu, Rita? A Rita conversa mais com a gente aqui ao longo do programa. Quando a gente fala de tecnologia, Karnal, não dá para imaginar uma cidade que não seja mais tão conectada. Bom, a conexão vai permitir que eu possa, por exemplo, existir em uma cidade muito pequena e ter acesso a grandes espetáculos e grandes fontes de informação. Antes, por exemplo, há um episódio no Tempo e o Vento que uma moradora do interior do Rio Grande do Sul chora quando sabe da morte de Chopin, mas não chora porque Chopin morreu. Chora porque ela só soube 2 anos depois. A notícia só chegou até a cidade dela 2 anos depois no interior do Rio Grande do Sul. Bem, nós temos hoje uma chance de conexão muito grande, uma chance de vencer distâncias muito grande. Mas existe um caminho que eu aprendi com urbanistas. Enquanto classe média e alta continuarem fechando, no sentido assim, para eu me defender da violência que existe, eu fecho o condomínio, eu fecho a rua, eu me fecho em espaço em que o meu prédio está em cima de um shopping, isso tudo é compreensível, porque eu também sou vítima da violência. Mas enquanto a cidade não for um espaço de vida política, no sentido aristotélico, de vida comunitária política, nós vamos encontrando soluções feudais, ou seja, usando a expressão, a fortaleza, que nós ouvimos de um urbanista, a fortaleza fechada, e não de convivência. Cidade tem que ter mais parques, cidade tem que ter mais serviços públicos e cidade tem que parar de fechar ruas e fechar condomínios. Eu não estou dizendo vamos agora abrir o condomínio porque estamos todos em paz. Não, existe a violência urbana, ela é muito grave, eu já fui vítima dela, mas eu preciso aprender que uma cidade não pode resolver o problema de um prédio. Aliás, a pandemia ensinou isso. Não adianta eu eliminar a contaminação no meu prédio. Não adianta eu não ir mais ao restaurante se os entregadores do aplicativo de comida continuam aglomerando em frente aos restaurantes. Não adianta a solução só para mim, essa é a questão. 2 tipos de raciocínio também, né, Karnal? Um raciocínio de curto prazo e um raciocínio de longo prazo. Eu gosto de falar a partir da realidade, e a realidade é que você descreve, a gente tem um problema de segurança pública, então é compreensível que as pessoas busquem uma solução de curto prazo para se proteger no momento, mas a gente precisa raciocinar sobre a nossa conduta a partir da realidade para que a gente produza uma realidade diferente no longo prazo. Porque senão a gente mascara a situação alertadora do mal que a gente vivencia, que é a insegurança pública, e a gente acaba aprofundando as raízes da nossa insegurança. E em vez da gente produzir uma sociedade mais segura para o futuro, a gente aumenta a segregação, produz mais insegurança e daqui a pouco não vai ter muro que dê conta.